falar sobre compulsão versus vício com doce. Qual será que você tem? Se você ainda não me conhece, eu sou Juliane Prestes, coach de emagrecimento, e eu ajudo mulheres a emagrecerem definitivamente, sem precisar fazer dieta restritiva e sem precisar de academia. E hoje o tema da live é para as formiguinhas de plantão. Olha só, por que talvez você nem saiba que você é uma pessoa talvez compulsiva ou viciada no doce? Porque você pode virar para mim e falar assim, Ju, mas eu nem gosto muito de doce, eu nem como muito doce, Ju, eu não tenho essa necessidade. Ah, é? Tem certeza? Eu era assim, eu pensava assim, porque normalmente eu sempre gostei de coisas mais azedinhas, eu não gosto muito de chocolate, mas eu era viciada e não sabia. Eu era compulsiva e não sabia. Como assim, Ju? Mas se você não come doce, como é que você é viciada em doce? Porque agora a gente vai falar do que é o doce. O que significa esse doce dentro do teu organismo? E o doce por si só não é simplesmente o açúcar, algo doce que você come, mas é o que ele se transforma dentro de você. Muitas vezes, mulheres são extremamente compulsivas por comer carboidrato, por comer aquele pãozinho, aquela bolachinha, o biscoitinho a todo momento durante o dia. E deixa eu te falar uma coisa, isso é uma necessidade de doce que todos nós temos. Mas é salgado, Ju, por que você está falando que é doce? Porque a partir do momento que você coloca para dentro de você aquele carboidrato, ele se torna açúcar dentro do teu organismo, dentro da tua corrente sanguínea. E você precisa disso para gerar prazer. Todos nós somos movidas, né? Somos instintivamente guiadas por essa necessidade de ter prazer. O nosso cérebro, o nosso cacique, que comanda as nossas atitudes, faz a gente querer isso. E aí o que acontece? Você vira e fala, Ju, mas eu nem gosto muito de doce, mas vive comendo pão, vive comendo aquele biscoitinho, vive comendo docinho, vive comendo um pouquinho de carboidrato aqui e ali, justamente por conta disso. Porque o teu cérebro está precisando colocar um pouquinho de prazer aí para dentro de ti. E você não percebe e acha que não é para você. Tem alguém aqui na live que já percebeu que tem essa vontade, que precisa comer sempre algum carboidrato, um doce ou um salgado? Pode ser o pão, pode ser a massa. Quantas mulheres? Pizza. Isso é açúcar também. E hoje a gente vai entender qual é a grande diferença entre a compulsão e o vício por açúcar. Não necessariamente doce, porque agora você já entendeu que o açúcar dentro do teu organismo, no lado de fora, tem duas faces. Não é necessariamente o chocolate ou algum doce específico que faz você ter essa necessidade de açúcar, de prazer. Às vezes ele está escondido e camuflado no carboidrato. São tipos diferentes de açúcar, mas que dentro do organismo tem a mesma ou bem próximo a mesma função de te dar prazer, de te trazer energia, de dar um pico de insulina. E é por isso que o nosso cérebro fica fazendo você ter esses desejos ao longo do dia ou principalmente à noite. Então vamos entender? Se tem gente aqui que tem essa necessidade, que gosta, que quer sempre pegar um docinho ou depois do almoço, né, nessa hora aqui da comida, terminou e quer um docinho, já pede um docinho? Isso daí, será que é compulsão? Será que é vício? O que será que é? Vamos descobrir a diferença entre um outro, sem mais delongas e enrolação, porque agora é só live diretona. É papo reto, jogo rápido. Então, olha só. Qual que é a grande diferença entre a compulsão por doce e o vício por doce? A compulsão, ela vem de quando você repete hábitos, quando você tem rotinas, onde você tem um desequilíbrio, um descontrole, tá bom? Um descontrole e gera aumento daquele consumo. Então, olha só, quando você tem um dia super estressado, um dia super ansiosa, tá com algum pepino, tá tendo algum tipo de sofrimento, independente da área, se é profissional, se é pessoal, e quer desesperadamente ter um pouquinho de prazer, o que você faz? Você vai atrás de onde tem prazer. Você vai buscar aquele doce ou aquele carboidrato para te gerar prazer, para te dar um pouco de alegria no meio daquela loucura que você está vivendo. Só que o que acontece? Quando você
está restringindo ou está passando por essa necessidade e não está conseguindo mais perceber o teu limite, vem a compulsão, onde você não come mais 1 bis, 2 bis, você come a caixa, onde você começa a comer escondido de outras pessoas para não ter que dividir. Já fez isso? Confessa. Confessa que eu sei. Tem muita mulher, gente, que tem essa dificuldade. Agora, sem brincar, é uma doença até patológica. E eu não vou falar disso aqui porque eu não sou médica, não sou nutricionista, não é esse o meu objetivo. Mas o meu maior objetivo é que você identifique e perceba se você tem uma compulsão ou o início de compulsão por doces ou se você é viciado em doce e elas são coisas diferentes. Na compulsão, você gera uma rotina onde você se desequilibra, normalmente por um motivo emocional, tá bom? E aí você vai lá e come mais do que devia. Come compulsivamente, um atrás do outro, sem sentir sabor. Mistura coisas que não tem nada a ver. Sabe quando você começa a comer tudo que é coisa misturada, doce? Coloca aquele prato no buffet que tem vários doces e você começa a misturar todos os doces no mesmo prato, onde você não consegue mais sentir o sabor individual de cada um, porque virou uma lambança. Quem aí já fez isso daí no buffetzão lá, que vai servindo tudo? Pois é, quando você está fazendo isso, perdendo esse controle, pegando exageros, né? Fazendo grandes dosagens de doce, sem conseguir se controlar, comendo escondido, é uma compulsão. É um início de compulsão, e se isso se repete mais, é necessário buscar ajuda, tratamento, não só médico, clínico, mas eles também vão te recomendar uma mudança de hábito. Porque, como eu falei, a compulsão, ela vem originada de hábitos, de momentos, de gatilhos que ativam a sua compulsão. Deu um pepino no trabalho, aconteceu algum problema, tenho que resolver tal coisa, tem um conflito, tenho algum sofrimento gerado dentro de mim, eu começo a sentir a necessidade de prazer, e aí eu começo a caçar na casa algum doce para ter um refrigério daquela sensação que o meu organismo está produzindo, que vem do cortisol. E por que isso acontece? Porque nós somos movidas por isso. O nosso cérebro guia as nossas atitudes instintivamente por busca de prazer, por busca de economizar energia. Mas focando na parte do prazer, basicamente é isso. O açúcar, o doce, o carboidrato tem essa função de dopamina, de trazer alegria, de trazer bem-estar. Só que no mesmo momento que ele vem com um pico forte, traz aquela sensação de alegria, a compulsão, depois do ato, gera um grande sofrimento, gera uma grande culpa, gera uma grande sensação de derrota, de ter feito de novo aquilo que você não queria ter feito, que você queria comer só 1 bis e acabou comendo a caixa inteira, que você nem precisava do doce, mas desceu na madrugada escondida para comer. E se você é essa mulher, você precisa dar atenção a isso. Por quê? Porque lembra que a live é sobre compulsão versus vício. Porque a sua compulsão pode desencadear um vício. E o que é a grande diferença entre o vício e a compulsão é justamente o seu domínio, o seu controle sobre isso. Durante a compulsão, você ainda consegue ter controle. Você consegue mudar a rotina, mudar os gatilhos. E eu vou te mostrar como fazer isso, dando 5 dicas aqui nessa live ainda, daqui a pouquinho. Quando você perde o controle, quando você gera uma dependência química, quando o teu organismo não tem mais domínio próprio e você come mesmo sem querer, mesmo sem perceber, isso se tornou um vício. Isso se tornou uma necessidade que você já não tem mais domínio sobre ela. É igual um vício de qualquer outra coisa, um vício, por exemplo, com álcool. Os alcoólatras não têm mais esse domínio, é inato, não tem mais esse controle. Virou uma coisa descontrolada e precisa ser tratada com ainda mais seriedade, com medicamentos, porque é químico. O seu organismo criou dependência e o açúcar causa essa dependência. Ele vai gerar essa necessidade de quanto mais você come, mais você quer comer, porque é um pico muito alto de insulina dentro do teu organismo. É uma alegria muito grande, é uma explosão de fogos que acontece dentro de você. Mas na mesma velocidade que esse fogo, né, que esses fogos explodem lá dentro de você,
eles se apagam. E aí gera a necessidade de repetir a dose, de aumentar um pouco mais, de comer de novo. Lembra também que existem gatilhos que ativam isso. Um dos gatilhos fortes que ativam, eu já te falei aqui, é o sofrimento, é a ansiedade, é gerar realmente alguma coisa que está te gerando desconforto, que faz você buscar prazer nesse alimento, nesse açúcar, nesse doce ou nesse carboidrato. Então, o que acontece? Quando você tem essa necessidade de tratar, né, de amenizar aquela dor, de amenizar aquele sofrimento, você está buscando um prazer. Precisa perceber e entender. Nossa, eu estou querendo doce agora, porque eu realmente estou com vontade, porque é natural a gente ter essa necessidade de comer um doce, de comer um carboidrato, ou aconteceu algo que está dando errado, que está dando ruim e que está me gerando essa necessidade. É perceber, é estar com os olhos abertos e não mais sendo guiado, né, de um jeito sonâmbulo pelo seu dia. É estar realmente consciente para entender que você talvez nem quer tanto doce assim. Talvez você só quer resolver um problema que está te gerando ansiedade. E aí você está querendo fugir daquilo ali e ter um pouquinho de prazer. Percebendo isso, quer dizer que você já não vai mais comer? Não. Ainda está com a necessidade, você está sentindo. Ela existe, ela é real. Não é uma coisa da sua cabeça. Só que existem outras fontes de você buscar a mesma dopamina, o mesmo prazer, a mesma sensação de bem-estar, que vai amenizar aquela dor que o sofrimento da ansiedade, de resolver os problemas da vida que nos causam, que estão ali, que são reais, que vão continuar existindo. Então, quando você tem realmente a percepção dos gatilhos, o que é que está trazendo essa vontade, mais domínio próprio e controle você vai ter sobre essa situação. Outro gatilho muito forte que vem para pessoas que querem muito comer doce durante o dia ou comer muito carboidrato, que você já entendeu que dentro do organismo eles têm uma função igual de colocar açúcar para dentro, de gerar um pico de insulina lá. Então, olha só, o que acontece? Quando você tem o gatilho de uma noite mal dormida, de uma noite onde você não descansou, onde você não teve como se recuperar do gasto de energia que você teve no dia anterior, você já acorda cansada. Quando você acorda cansada, ativa o outro alarme do teu cérebro. Um dos alarmes é o prazer, que ele sempre está buscando isso. O outro alarme que o teu cérebro faz você ser guiada por isso é a necessidade de energia. Então ele fala, putz, essa menina não dormiu direito, ficou pensando nos problemas, não conseguiu descansar, ficou no celular até tarde, com aquele brilho da tela no olho, ativando dentro do cérebro dela mais energia para que ela ficasse desperta. Ela não conseguiu dormir bem e ela já acordou cansada. Vou fazer ela comer um doce, porque ela precisa existir, ela precisa viver e encarar esse dia. Ela precisa de energia. Então, vamos lá, docinho, come um docinho agora já de manhã, pega mais um pão, come mais um pouquinho dessa bolachinha aqui, pega carboidrato, pega energia para você viver. E aí, o que acontece? Você vai lá e faz. Você vai lá e concretiza. Você vai lá e busca energia rápida e também que vai embora rápido. E aí, o que acontece? Você vai ter que repetir a dose. E passa o dia nisso, em várias doses de açúcar, seja do carboidrato, seja do doce. E isso é porque você não dormiu bem. Então, quando você fala, eu faço tudo e não emagreço, Ju, uma das segundas, não é a primeira, a segunda coisa que eu pergunto é: quanto tempo você dorme? Você está dormindo bem? Você acorda disposta ou já acorda cansada? Porque se isso não está regulado, se o seu sono não está regulado, durante o dia você vai ter necessidade de energia. E o seu cérebro vai fazer você consumir mais açúcar, seja no doce, seja no carboidrato. E isso vai fazer você querer comer mais doses, porque ao mesmo tempo que ela vem e dá um boom, solta os fogos, ele se apaga e você fica triste, querendo comer de novo, repetir a dose, você vai lá e come de novo, fica feliz e depois fica nessa o dia inteiro.
causando uma compulsão, desenvolvendo uma compulsão, um descontrole. No vício, como vocês viram, é algo químico. A pessoa já não se controla mais, ela já não tem mais um horário, ela tem uma dependência, igual com o álcool. Um alcoólatra, ele não passa por um bar e fica sentado lá no balcão falando não, obrigado, não quero. Ele não consegue, ele não consegue. Ele vai beber. E igual ao alcoólatra, não no mesmo jeito, né? Mas vamos fazer uma analogia de vício, de necessidade, de dependência. Ele vai se você tiver dentro do armário da tua cozinha, se você comprar, se você tiver estoque, se você for no mercado com fome, se você fizer um ato antes, facilitando o caminho para o doce, o caminho para a sua compulsão, o caminho para o seu vício, você vai cair. E você não vai cair de escorregar, você vai cair de cara. Porque na hora que der um pepino no teu dia, a primeira coisa que você vai fazer é ir para a cozinha procurar aquele doce. A primeira coisa que tu vai fazer à noite, quando você chegar, porque você passou o dia inteiro negando doce, se restringindo, cortando carboidrato, é querer comer doce à noite. Por que eu não gosto de dieta low carb? Eu acho que ela funciona assim para algumas pessoas que têm acompanhamento e que têm um organismo que se adapta a isso. Não são todas as pessoas que conseguem. Então, eu quero algo que atinja todas as mulheres. Eu não curto, eu não aplico. Eu como carboidrato, eu como, sim, o meu doce. E isso você vai receber no final nas dicas. Mas o ponto é, eu não deixo acumular a vontade do doce. Eu não preciso esperar ficar louca, descontrolada, compulsiva para me permitir ter um prazer e comer. O que acontece quando você faz isso é gerar o descontrole da compulsão, é comer a caixa inteira, porque você ficou o dia inteiro se cortando, se privando, falando não posso, não posso, não posso, estou de dieta, não posso, não posso. Seu cérebro ficou sofrendo, vendo que você está sofrendo, libera cortisol no teu organismo e você fica irritada, ansiosa. Fica com a necessidade de comer mais. E quando colocarem na tua frente, você vai virar draga. Você vai destruir. Você vai comer muito mais do que você de fato precisava e queria. E o pior, não vai ter tanto prazer assim. Vai ter que comer mais para ter o mesmo prazer que você teria se você tivesse comido logo depois do almoço. Sabe por que depois do almoço? Porque agora eu vou te mostrar 5 dicas para você amenizar, para você dominar a sua vontade de comer doce. E a primeira dica é comer mais fibra, é comer alimentos onde tem mais fibra, porque isso faz com que você se sacie mais, manda uma mensagem para o teu cérebro que você não está com fome, porque tem muita gente que come doce porque está com fome, está com fome de nutrientes, de comida, de proteína, carboidrato, fibra, leguminosas, tudo aquilo que o teu organismo precisa, minerais, vitaminas. E aí o que você faz? Você vai lá e come um doce com fome, só que você está com fome, o doce não vai suprir todas essas necessidades. Ele vai só te dar, pum, energia, alegria e passou, acabou. E aí você vai lá e comer de novo. Então o que você precisa? Colocar fibra, colocar fibra, colocar fibra. A couve aqui, ó. Colocar fibra. Eu vou mostrar meu almoço. Quem ainda não viu, tá uma delícia. Então, olha só. Aqui dentro dessa água, que é o nosso segunda dica. Primeira dica, anota aí, vai pra você não esquecer, cabeça. Primeira dica, comer mais fibra, estar mais saciada, não comer o doce com fome. Antes de comer o doce, se questiona, eu já comi hoje? Eu estou alimentada, eu estou nutrida? Por que eu estou tendo essa vontade? Eu estou irritada e estou querendo ter um pouquinho de prazer? Eu estou me compensando? Nossa, que dia incrível! Eu mereço comer um doce. Você está se recompensando porque você fez algo extraordinário que só você podia fazer. E aí você simplesmente decidiu se presentear com uma grande quantidade de açúcar. Então, olha só. Segunda dica,
Beba mais água. E, se possível, na hora que você já sabe, que você agora está mais consciente, que você percebeu o que causa a sua necessidade do doce. Quando você percebe o que causa a sua necessidade do doce, você sabe a hora que você tem mais vontade de comer doce. Se é depois do almoço, se é logo quando você acorda, ou se é mais no fim do dia. Quem tem mais necessidade no fim do dia, normalmente, são mulheres que se restringiram muito de carboidrato durante o dia, que se privaram muito e à noite acumularam a vontade, acumularam o sofrimento, a fome emocional, o desejo, e aí não tem ninguém que segura. Vai estar loucona mesmo, vai comer a parede. Então, se é nessa hora que o bicho pega, é nessa hora que eu vou recomendar que você toma isso daqui, ó. Água gelada com limão espremido e com rodelas de limão dentro. Por que, Ju? Por que a água com limão é tão boa assim? Porque é fibra, porque é água. As duas primeiras grandes dicas para você amenizar a sua vontade de doce é comer mais fibra, ficar mais saciada e beber mais água, porque 70% do teu corpo é água. É de água que você precisa mais. Nunca esteja com teu estômago completamente vazio, doendo. Não deixa chegar no pico da fome para comer. Se você sente vontade de comer meio-dia e só vai almoçar 1 hora da tarde, 1h30, 2 horas, meio-dia você precisa comer alguma coisa que tem fibra. Uma laranja, uma fruta, algo que tem fibra para você se saciar, para você não chegar na hora do almoço descontrolada, compulsiva, comendo mais do que precisava. E isso daqui, o limão, ele tem umas propriedades fantásticas. Tem uma live que eu falei só disso, eu não vou entrar muito aqui porque a gente já está encerrando. Mas no limão, ele tem uma grande função que engana o teu cérebro. E ao tomar, na hora que você vai lá e toma, nossa, gente, eu tava com sede. Na hora que você toma, as papilas gustativas são limpas e isso faz com que a necessidade do doce diminua. Então é fantástico o poder disso daqui. E é simples, espreme o limão, corta e pronto, toma. Tem que tomar o dia inteiro? Não! Bebe água. Quanto? Tem live também falando sobre isso. Quanto que você precisa beber de água? Não é 2 litros para todo mundo. Tem uma quantidade exata, que é o que você precisa começar a tomar. E essa é a primeira pergunta que eu faço. Para quando as mulheres vêm e falam, não consigo emagrecer, eu faço de tudo. A segunda, eu falei que é se ela dorme bem. Você já percebeu que se você não dormir bem, você vai engordar. E aí, a primeira que eu pergunto é, quanto de água você bebe? Porque eu não estou preocupada primeiro com o que ela come. Lógico que é importante, sim, é um dos pilares do emagrecimento, a alimentação. Mas existem 3. E quanto você bebe de água determina o quanto de saciedade, o quanto de bom desempenho do seu metabolismo, dos teus órgãos, da queima de caloria, da retenção de líquido, do não inchaço. Eu não sei como é que fala desinchaço, não é desinchaço, né? Enfim, do quanto você não está retendo de líquido. E isso é o que faz a maior diferença na balança. Só que a maioria não bebe água. A maioria acha que bebe quando acha e outras assumem, né, descaradamente, não bebo. E é por isso que não emagrece. Então, a segunda grande dica para diminuir a vontade do doce é a hidratação, porque isso daqui sacia. Quanto mais saciado, menos necessidade de energia você vai ter. Menos necessidade de açúcar. Açúcar para o teu cérebro é energia. Ele faz você querer porque ele quer energia. Vamos lá, a terceira e grande dica. Durma bem, você já ouviu ela aqui, mas eu estou colocando na ordem. Primeira dica, coma mais fibra. Segunda dica, beba mais água. Terceira dica, durma bem. Uma noite restaurada de descanso vai fazer com que você acorde disposta, sem necessidade de ganhar energia rápido. Isso vai fazer com que você tenha um desempenho melhor, uma produtividade melhor no seu dia. Quarta e grande dica, se
exercite, não tem mágica. Para emagrecer, você precisa consumir menos calorias e você precisa queimar. Para você emagrecer, você precisa fazer alguma atividade física. O seu corpo precisa ter movimento. Coaching é movimento e precisa gerar isso. Ai, Ju, mas eu não gosto de academia, então não faz. Escolhe outra coisa que você vai gostar e fazer. Mas faça. A opção não faço nada. Sedentarismo não é uma opção para você. Se você quer ter bem-estar, se você quer ter um relacionamento saudável com o teu marido, com os teus filhos, como assim, Gil? O que tem a ver? Tudo. As mulheres que não praticam atividade física, que não têm dopamina, porque lembra que eu falei que o nosso cérebro está buscando prazer e ele está buscando prazer no açúcar, a dopamina do açúcar que ela tem ali, sim, ela também é encontrada quando você faz uma atividade física que você tem prazer, você fica energizada, você fica feliz. Você já percebeu como eu sou meio acelerada, meio doida? Porque eu tô ali, firme e forte na minha atividade física, nas minhas aulas de Fit Hits, onde eu fiz da dança um verdadeiro exercício, onde eu ajudo mulheres a emagrecerem definitivamente, de casa, no conforto e segurança do lar, que é algo que eu precisava e eu não encontrava na academia. Então eu passei a fazer algo que me fazia bem, que me deixava bem, que me dava dopamina e eu queimava calorias. E quando a gente tem a dopamina já aqui dentro, a gente não precisa do doce. Eu não preciso tanto do doce quanto as pessoas que são totalmente sedentárias, porque elas só têm essa fonte de alegria no açúcar. Você precisa achar fonte de alegria em outras coisas que vão trazer mais saúde para o teu dia. E a nossa quinta e última dica é: coma o seu doce. Como assim, Ju? Você está me dando 5 dicas que é para eu reduzir a vontade de doce, que é para eu não comer doce, e você fala que a quinta e grande dica é comer doce, sim. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você se restringe, não pode, não como, jamais vai gerar sofrimento. E o problema não é o doce, não é o doce que está fazendo você engordar, não é o doce que te impede de emagrecer. É tudo aquilo que você faz antes do doce. Se você tem o doce incluído em pequenas doses diárias, você vai matar a tua vontade, você vai ter o teu desejo atendido, você vai ter a tua dopamina, a tua alegria ali do docinho, mas controlada. Quando você corta, restringe, não posso, não como, você vai só acumular isso. E uma hora essa vontade vai explodir e você vai se descontrolar, vai gerar compulsão que pode desencadear um vício. Você entendeu a diferença aqui entre um e o outro? Então, a minha quinta e grande dica é como o seu doce. Se você come hoje um tablete inteiro de chocolate, passe a diminuir essa quantidade, coma metade, coma metade da metade, coma aquilo que você vai sentir prazer de verdade, onde você está colocando na boca, derretendo, sentindo aquilo que você está fazendo, e não engolindo um atrás do outro, e só começa a comer mais devagar quando está chegando no final. Você já fez isso? Quando a gente tem uma caixa inteira de chocolate, os primeiros a gente come sem nem sentir o sabor, desesperada. Ai, que ai, ai, ai. Quando chega nos últimos, você começa a desembrulhar devagarzinho, dá uma mordidinha, não é assim? Porque é só naquele último que você está tendo prazer de verdade. Todos os outros, você só abaixou o fogo. Você só se descontrolou e comeu sem precisar. Então, não corte o doce, coma o seu doce. Coma ele em que hora, Ju? Que hora que eu tenho que comer o doce? De preferência, durante o dia, até o horário do almoço, à tarde, no máximo umas 4 da tarde, vai, porque você ainda vai queimar um pouco mais ali de energia, vai andar, vai se movimentar ainda até dormir. Então, você pode comer ele. Uma outra grande dica que eu faço, quando eu quero comer um doce, eu como uma fibra antes. Lembra que eu falei da fibra? Ela sacia, ela diminui. Se eu ia comer o tablete inteiro, agora eu consigo comer a metade. Eu consigo me controlar melhor.
Para as crianças, o que eu faço? Eu falo, para comer o bolo de chocolate, tem que comer a fruta antes. Então, vamos lá, come aí uma banana, uma laranja, uma rodela de abacaxi, come um pouco de fibra antes, diminui, limpa o paladar, e aí sim vai lá e come o seu doce, aí sim vai lá e saboreia e tenha prazer. Não precisa cortar, ele não é o vilão. É tudo aquilo que você está fazendo antes disso que está fazendo você engordar e está te impedindo de emagrecer. E agora você está capaz, atenta, alerta, né? Os teus olhos foram abertos, você tem clareza disso. A tua mentalidade foi transformada nessa live, porque coaching é movimento. E quando você tem essa mentalidade transformada, o teu corpo não volta mais atrás. Você vai lembrar do que eu estou te falando aqui e vai, pô, peraí, deixa eu ver, antes de eu comer, eu bebi água, eu comi uma fibra, eu tô alimentada, eu tô com vontade de comer porque eu tô estressada, eu tô querendo me recompensar. O que está acontecendo comigo? E quem pode falar isso é só você. Ninguém de fora te conhece tão bem quanto você mesmo. Só que muitas vezes a gente passa muito tempo ignorando os nossos sinais e aí vive a vida no piloto automático. Uma mente transformada não deixa o corpo voltar atrás. Aqui eu te mostrei exatamente a diferença entre a compulsão e o vício por doce e te dei 5 dicas de como amenizar e passar a ter domínio próprio comendo o seu doce, sem se restringir. Muito obrigada, eu sou Juliane Prestes, coach de emagrecimento. Se você gostou, registra, gera movimento, deixa o seu like, deixa o seu comentário e me fala o que você mais gostou de ouvir por aqui. O que você mais falou assim, cara, isso chamou minha atenção, isso eu não sabia, ou isso realmente afirmou aquilo que eu já sabia, e agora eu vou comer meu doce em paz e feliz. Porque quando eu como sem culpa, eu deixo de liberar cortisol, eu tenho dopamina de verdade. Não é comer o doce e se sentir culpada, se condenar por aquilo, porque não é ele o problema, não é ele que está te impedindo. E agora você já sabe disso, você vai poder comer feliz sem culpa. Bora lá?